Olá, muito boa noite para todo mundo. No alto da serra, de onde se descortinava a paisagem das terras do Anhembi até as cabeceiras do Panema, a Siriema e o Bem-te-Vi fizeram um dueto inusitado para saudar a passagem do nosso gado, em viagem para a fazenda do Taboado, onde a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV arranchou com a tarde morredeira, acendeu a fogueira e está recebendo agora os companheiros boiadeiros para nossa reunião novidadeira, que começa com a apresentação da prosa brideira. O CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, divulgou o seu balanço a respeito do andamento da negociação no mercado leiteiro brasileiro no derradeiro mês deste 2016. E, mais uma vez, o povo do setor ficou desanimado com o resultado. Conforme o papelório que foi distribuído na praça, na média dos 7 principais estados produtores do país, o valor líquido pago ao fazendeiro, tirando a despesa com frete e impostos, ficou em R$ 1,19 por litro, com um tombo de 3,4% na comparação com novembro. Este foi o 4º mês seguido de queda na cotação. Ainda bem que, para não deixar a vaca se atolar no brejo, na média do ano a cotação registrou um substancioso aumento de 18%, isso em termos reais, ou seja, já descontando a inflação oficial acontecida no período considerado. Uma coisa que está deixando o pecuarista ensimesmado a respeito do rumo que está sendo tomado pelo mercado é que essa queda no preço aconteceu mesmo com uma redução da produção na região sul do país, que deveria estar em plena safra, mas está padecendo demais com uma estiagem fora de hora que está castigando o pasto e prejudicando a alimentação da vacada. Por conta disso, de outubro para novembro, o recebimento de leite pelas usinas diminuiu 4,7% em Santa Catarina, 2,5% no Rio Grande do Sul e 0,4% no Paraná. Neste mesmo espaço de tempo, a entrega aumentou 5,7% no Goiás, 4,5% em São Paulo, 0,9% nas Minas Gerais e 0,4% na Bahia. De acordo com os especialistas do CPEA, essa situação complicada nos estados sulinos vai continuar influenciando o setor no país inteiro. Primeiro porque, com o preço em queda, o produtor teve de cortar a despesa e uma das coisas que quase ninguém fez foi reforma de pasto, por exemplo. Além disso, com a previsão de continuação da dificuldade com o clima, a contribuição que a região vai dar para o abastecimento geral do mercado vai ser muito menor do que seria o normal e o esperado para esta época do ano. Juntando tudo, os gerentes de laticínios que participam da pesquisa já estão mudando de opinião a respeito do que vai acontecer em janeiro. A maioria deles, ou uma parcela equivalente a 66,7% da turma, está achando que o valor do leite vai ficar estável, enquanto outros 19,7% acreditam em queda e 13,6% já apostam em alta para o mês que vem. Para falar a verdade mais verdadeira, sem fazer manobra disfarçadeira, o 2016 foi uma desgraça pelada para a economia brasileira e a pecuária nacional não escapou do padecimento provocado por esta trapeira geral, né? E se o ano não foi fácil para ninguém, claro que o setor de alimentação animal também pagou a sua pena, amargando uma queda de 7% na produção de ração para gado de corte, por exemplo. Para fazer um balanço do caso que foi passado e assuntar o que vem aí pela frente no ano entrante, o companheiro Tobias Ferraz conversou com o médico veterinário Ariovaldo Zani, o vice-presidente executivo do Sindicações, o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. Confira. Ariovaldo, como é que vocês passaram esse ano de 16, rapaz? Foi difícil, né? O pecuarista sentiu bastante, Tobias, por conta do alto preço do milho, né? Entra nos concentrados, principalmente no confinamento. Moeda, o câmbio também afetou boa parte do ano, os insumos que são utilizados. Então, esse recuo realmente levou a um retrocesso, uma queda da ordem de 7% no consumo do alimento industrializado, principalmente no confinamento. Mas se a gente pegar aí um movimento histórico, vamos pegar aí os últimos 15, 20 anos, né? Uma movimentação aí no uso de concentrado, vamos falar principalmente para gado de corte, né? A gente tem um histórico de aumento da adoção desse tipo de tecnologia por parte do pecuarista, né? Sem dúvida, né? Tem sido progressivo esse uso.
Esse ano foi atípico, né, por conta de uma severa crise econômica, motivada por essa instabilidade política que a gente tem, né? Então, definitivamente, o produtor, ele recuou, né? Foi uma atitude defensiva, né? Mas a gente aposta que no próximo ano haja uma recuperação, né? Mas você tem razão, né? Ano após ano, a melhora da produtividade, boa parte dela se deve ao uso dos insumos e da alimentação, da tecnologia e da alimentação industrializada. E é um caminho sem volta, né, Ariovaldo? Com essa pressão que a gente tem cada vez mais de girar o gado mais cedo dentro da fazenda e a adoção dessa nutrição de precisão, é um caminho sem volta, né? Sem dúvida, né? Os diversos trabalhos científicos, né, que comprovam, né, tecnicamente que o uso dessa tecnologia, né, são várias alternativas, né, ela traz benefícios para o meio ambiente, ela mitiga a emissão de gás de efeito estufa quando comparado à produção a campo, né? O Brasil, lógico, né, tem um bom pasto, tem destinos, mercados interessados, de certo vai continuar um grande produtor de boi a pasto, mas a tendência é que cada vez mais o confinamento vá crescendo e se prevalecendo, né? Uhum. E o pessoal já está falando, né, em dar uma suplementação já na bezerrada, né? Já no CRIP já começa para ter uma desmama mais precoce também, né? Começa cedo já. De fato, quando você olha sob o ponto de vista econômico, né, o ciclo, né, que o animal, o ciclo de produção, né, quanto mais você encurta, né, você diminui custos, né? E o produtor tem percebido que isso não é despesa, é investimento, né? Porque por quilo de carne produzida, né, ele vai ter um resultado mais favorecido. Olha, Ariovaldo, a gente vê em alguns ramos da tecnologia aí, quando uma tecnologia ela é lançada, ela é cara, aí depois com o tempo vem barateando, né? Com ração acontece isso também? Tem uma tendência de ter um barateamento aí na ração? Tem por conta, principalmente por conta da escala, né? Então, tem que vencer aquele movimento de inércia, né, que é inicial, e aí, então, mais produtores vão concordando, né, entendendo da necessidade, o vizinho, que é um concorrente, ele acaba também implementando a nova tecnologia, e ultimamente, Tobias, o que se vê é uma pressão, né, do consumidor muito grande, né? São grandes redes de supermercado, varejistas de alimentos, essas cadeias de alimentação rápida, enfim, né? O consumidor global está muito preocupado com o bem-estar, com o meio ambiente e tal. Então, essa pressão popular ou do consumidor leva, né, a uma implementação mais rápida da tecnologia, né? Mas é assim que se dá com toda a nova tecnologia. Uhum. Olha, a gente tem dados aí do milho da safra de verão, já aumento de área em alguns estados produtores, né? Você está animado com o preço do milho melhor para o ano que vem? Bom, como eu tenho dito aqui e acolá, né? Esse ano nós atribuímos todo esse resultado negativo, esse retrocesso, né, principalmente ao alto custo do milho. Então, a escassez, né, no início do ano, que prevaleceu durante praticamente todo o ano, e aumento de preço, que é natural, derivado dessa escassez, né? Portanto, se todos os índices apontam, né, para uma safra generosa em 2017, recorde de produção nos Estados Unidos, o Brasil retomando aí, crescendo mais de 25%, né, a produtividade vai melhorar, a área plantada. Então, isso leva a pensar que mais oferta de milho deve esfriar seus preços. Muito embora me preocupe um pouco, o produtor tem que estar muito atento à questão cambial. Isso está um problema sério, né? Governo Temer, instabilidade política, isso mexe com o câmbio, né? Sim, principalmente os Estados Unidos. Trump vem com uma proposta de uma política expansionista, né? Isso deve realmente aumentar índices inflacionários lá. Eles devem aumentar ainda mais a taxa de juros. Isso reverte, né? Leva uma migração, né, de investimentos para lá, deixa de estar aqui. Então, isso pressiona, deve pressionar a nossa moeda, que se desvaloriza, né? Então, nós tivemos uma situação desse tipo no segundo semestre de 2005 e ainda em 2006, quando o mundo, né, vivia preços muito favoráveis do milho, no Brasil ao contrário, né? O preço crescia, aumentava, dobrou de preço, por conta do câmbio, né? Uhum.
Ora, Valdo, mas então o que a gente deve falar para os amigos boiadeiros que estão assistindo a gente aqui? Desejar um feliz 2017 ou só um 2018 feliz para eles? Não, eu acredito que a gente tem espaço sim em 2017, Tobias, porque realmente houve um retrocesso razoável nesse ano, né? Próximo ano ele deve, sim, principalmente por conta de oferta de matéria-prima, um certo direcionamento político. A volta da chuva mais regular no centro-oeste deve ajudar bastante também, né? Sim, né? Choveu um pouco mais também na região do Mato Piba, né? Que sofreu bastante, né? Grande produtor também. E agora, definitivamente, né, o preço o sucesso ou insucesso do confinador, né, ele vai se dever está atrelado ao preço da arroba. Então, ainda é uma incógnita, mas a gente aposta com otimismo, né, que no ano que vem o consumidor brasileiro terá mais condições de poder consumir a carne bovina e os mercados internacionais também propícios, né, às nossas exportações, aos nossos embarques. Isso favorecendo, né, uma arroba mantendo um patamar razoável, né, que cubra custos de produção, né, bezerrada, né, houve retenção de fêmea, já tem mais oferta de bezerro e tal. Então, essa composição de custos deve favorecer e a gente crê que o pecuarista vai estar mais feliz e produzindo mais, sim. Muito bom. Valdo, você quer mandar algum recado aí para o amigo pecuarista? Aproveita a cama do Terra Viva aqui. Desejar um feliz ano novo, né? E que nós, heróis, né? Pecuaristas, agricultura brasileira, enfim, agronegócio. O Brasil é um país vocacionado à agropecuária, né? Então, parabéns, né? Sejamos fortes, que nos momentos de fraqueza que a gente tem que ser mais forte. Muito obrigado. É isso aí, muito obrigado. E veja a seguir, com pouca gente querendo vender e com quase ninguém querendo comprar, o preço do milho fechou o ano patinando e escorregando para os lados. E no mercado do boi gordo, 2016 terminou com quebra da tradição e com desvalorização real da cotação. A gente volta já, aguarde. Ligue grátis e assine as melhores revistas da pecuária. Ao assinar a DBO, você recebe 12 exemplares por ano da mais completa publicação da pecuária por R$ 160. A Mundo do Leite são 6 exemplares por ano por R$ 54. Ligue 0800 11 0618 ou entre no site assinedbo.com.br. Para manter a boiada e as contas sempre no prumo, o caboclo tem de controlar o consumo dos insumos pecuários sem enridicar nem desperdiçar. E o melhor jeito de fazer isso é acompanhar aqui o noticiário por nós apurado neste mercado. Olá pessoal, o movimento de alta verificado desde o final de novembro e agora ao longo de dezembro perdeu força no mercado do milho. A gente ainda tem o mercado mais tendendo à estabilidade, mas com poucas altas ou praticamente andando de lado em boa parte das praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Em Campinas, em São Paulo, a saca que chegou a ser cotada aí entre R$ 28,50 e R$ 29,00, hoje já está aí entre mais R$ 28,00 e R$ 28,50 por saca, né? Ou seja, negócio até um pouco abaixo do que o verificado no começo do mês, né? E essa perda de sustentação vem justamente em função dessa menor movimentação agora nas últimas semanas do ano, né? E é esperado que esse cenário perdure aí pelo menos até a primeira, segunda semana de janeiro. Ou seja, o tom do mercado de milho ainda é de cotações um pouco mais firme em função dessa menor disponibilidade até que a colheita da safra de verão ganhe força, mas também a redução dos negócios, ou seja, essa menor movimentação no mercado interno acaba também limitando essa alta, tanto que os preços chegarem até recuar um pouco em algumas praças, né? Ou seja, vale a pena ficar de olho no mercado do milho, principalmente nesse período aí de menor disponibilidade, até que a gente tenha a entrada da safra nova, ou seja, do milho 2016-2017, apostando, é claro, numa segunda safra também cheia, com aumento de produção, que deve dar um alívio aos bolsos dos produtores, dos pecuaristas, principalmente a partir aí de fevereiro, março, já com a colheita da safra de verão concluída e também com mais notícias ou notícias mais consolidadas sobre a segunda safra de milho. Por hoje é isso aí, pessoal. Sou Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria e até a próxima. O companheiro boiadeiro que é mais zerado nessas artes de criar, engordar e vender gado tem sabedência de que, pelo costume do mercado, nos meses derradeiros do ano, normalmente o preço do boi gordo reage e o carretão sempre pega o rumo de subida no estradão, né? Pois o caso foi que este 2016, que está caindo de maduro, contrariou esta e várias outras tradições consagradas na nossa praça boiadeira.
Pois então, para campear uma explicação, a repórter Daiane Andrade conversou com o engenheiro agrônomo Alcides Torres, o Scott, diretor da Scott Consultoria, a respeito do ano que está sendo vencido e do que está reservado para o setor no 2017, que já está pronto para ser começado. Acompanhe a entrevista. Scott, qual o balanço que você faz do mercado do boi gordo em 2016 em relação aos custos, produção e preços ao produtor? Ao longo do ano, nós tivemos uma perda de valor real, não é? Se a gente tem a cotação da arroba do boi gordo, e a hora que você aplica a inflação no período, você vê que não teve alta. Aliás, normalmente, nos últimos meses do ano, a tendência era que o preço subisse, não é? E isso não aconteceu. É claro que se você pegar o preço nominal, ele está estável, né? Mas na hora que você aplica a inflação, o preço cai. Então esse ano nós tivemos um cenário totalmente novo, que foi falta de boi e muita carne. Tá, então essa frase caracteriza bem o cenário em 2016. Por que isso? Porque o consumo patinou. Sabe? Então, realmente, a oferta de boiadas está restrita, mas nós temos também um consumo não muito exuberante. Tá? Então, essa é a principal razão, vamos dizer assim, para simplificar o quadro. Tem outras razões, mas essa é a principal. Aqui no mercado interno, nós acompanhamos uma queda significativa aí, em relação à demanda, né? Isso como resultado também de uma crise econômica que reduziu o poder de compra dos consumidores. Quais as perspectivas, né, em relação ao consumo interno em 2017? Olha, o Brasil, com crise ou sem crise interna, ele deve exportar o mesmo volume que exporta todos os anos, é perto de 1/5 da produção brasileira. E normalmente no final do ano cai o volume exportado porque os compradores nossos são países frios, né? O pessoal congela porto, vira um inferno. Então o volume exportado normalmente cai. Então eu não posso considerar o desempenho de outubro e novembro como dezembro, eu falo assim, do último trimestre, como um indicador. Mas o desempenho foi bem. E se você pegar o faturamento, embora o volume tenha caído um pouco e o faturamento em dólares também, a hora que você precifica em função da política cambial, teve um aumento de receita em torno de 8% a 15%, depende da maneira que você faz a conta. Num ano de recessão, isso foi ótimo para os frigoríficos que exportam. O problema são os que não exportam, né? Então esse pessoal realmente amargou aí grandes dificuldades e, é claro, isso tudo acaba puxando o freio de mão do preço da carne, tá? Com relação a perspectivas, digamos assim, nós temos um momento de transição em função de virada de ciclo, de queda de preço dos animais de reposição, etc. Mas está caindo por quê? Porque os preços tinham subido muito também. Sabe? Então agora o mercado está se ajustando e pode ser que algum produtor ou algum criador fique desestimulado e resolva diminuir o rebanho através do abate de fêmeas, abate de matrizes para produção de carne. E quando isso acontece, aumenta a oferta e o preço cai, tá? Mas é muito difícil dizer isso hoje, né? Então eu acredito que o período que nós vamos enfrentar agora para frente é de um mercado de transição. Temos ainda a eleição dos republicanos lá nos Estados Unidos, isso de certa forma acaba nos afetando, da política de juros deles que acaba afetando a nossa política de juros interno. Então tem um monte de fatores normalmente alheios ao nosso negócio. Do ponto de vista não só da pecuária de corte, mas do agronegócio, eu sou otimista, a gente deve ainda ter um bom desempenho econômico e é claro que poderia ser muito melhor se os juros fossem menores. Esta sexta-feira, dia 30 de dezembro, não era para ser feriado, mas como todos os bancos não abriram e muitas empresas fecharam para balanço, o mercado do boi gordo também não funcionou. De modo então que a gente vai ficar devendo o noticiário e o comentário a respeito da situação e da cotação da arroba. Sendo assim, para arrematar a função, falta só fazer a recitação do verso do dia, que é o seguinte, vai ouvindo. Apartei um cabrito e chamei o compadre Zé Benedito, que é meu vizinho de grito, e o Chico Boiadeiro, que é violeiro reconhecido nesse sertão inteiro, para ir na roça me ajudar a tirar um palmito. Não demorou para sair o almoço, que juntou gente errada com quem era mais moço, e no alvoroço dessa reunião foi celebrada a amizade, que é a nascente da felicidade do povo aqui do sertão.
E tendo cumprido com enorme satisfação esta função derradeira do 2016, a gente vai terminando esta apresentação agradecendo de coração aos companheiros a atenção que a nós foi dispensada nesta jornada que está sendo terminada. E aproveita para comunicar a nossa certeza de que o 2017 será leve, que as aperturas serão breves, que todo mundo vai ganhar muito dinheiro e que a felicidade verdadeira vai tomar conta do Brasil inteiro. E o Terra Viva DBO na TV vai ficando por aqui, prometendo voltar na segunda-feira, primeiro dia do ano novo, às 6h30 da manhã e às 7h35 da noite. Aliás, às 7h30 da noite. Um grande abraço, uma festa maravilhosa para todo mundo e até lá então.